Esse é o último conteúdo, pessoal, antes da gente partir para campos variantes no tempo, né? Que aí fecha toda essa parte do nosso conteúdo aí de eletrostática, tá? Eletrostática, eletromagnetismo, tá? Então, o objetivo é a gente dar uma olhada aí, porque a gente vê toda a parte de campo elétrico estacionário, né? Vimos aí de elétricos, isolantes, lei de Gauss, tudo que nós estamos trabalhando, tá? A lei de Ohm sendo aplicada, discutimos aí materiais condutores, isolantes de elétricos, polarização de meios, capacitância. Então todas essas informações que nós trabalhamos aí durante esse período todo aí, envolvendo campos elétricos estacionários, né? Ou que variam muito sutilmente no tempo, tá? Porque quando a gente fala de campos estacionários, vocês podem imaginar que é algo que não tem muita aplicação prática, mas tem muita. Então, se a gente trabalhar com campos que variam muito sutilmente no tempo, a gente pode utilizar esses conceitos também que nós vimos aí durante essas últimas aulas nossas aí, envolvendo campos estacionários, ou campos elétricos estacionários, ou campos elétricos não variantes no tempo. O que a gente vai ver é a mesma abordagem aqui em campos magnéticos, né? No entanto, pessoal, campos magnéticos, a física envolvida pelos campos magnéticos são muito mais complexos do que a física envolvida dentro dos campos elétricos, tá? Trabalhar com ele, tanto que a eletricidade foi um dos primeiros, foi uma descoberta, não descoberta, né? Foram um dos primeiros ramos do eletromagnetismo melhor desenvolvidos, tanto pelas, pelos físicos teóricos, etc. Mas o campo magnético em si, a relação dele em relação à fonte que o origina é muito mais complicada que o campo eletrostático, tá? Por quê? Porque o campo eletrostático, nós já sabemos que o que origina o campo eletrostático são cargas, né? Só que não existe uma carga magnética, né? A gente vai ver que nas equações lá, quando a gente deduzir as equações de Maxwell, para o campo magnético, não existe, a fonte não existe uma carga, um source, uma carga magnética, né? E isso vai nos levar muitas das vezes aqui dentro, até mesmo dentro da disciplina como eletromagnetismo, que é uma disciplina complexa, é, trabalhar com certas abordagens que do tipo, o autor até fala, né, aceitar com fé. Na realidade, eu prefiro dizer que eu vou introduzir o conceito de forma ad hoc, ou seja, o pessoal é assim, tá? Por quê? Existe de fato provas para isso. São provas complexas, né, que envolvem também experimentação, como a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart, na realidade, ela é uma lei experimental, ou seja, foi feito em laboratório, é, os caras analisando a relação do campo magnético com a natureza, tá? Então, quando a gente parte para a área de magnetismo, realmente é bem mais complexo, envolve equações mais complexas, vai envolver um operador diferencial, que é o rotacional, que nós já vimos gradiente, já vimos o laplaciano, vimos aí o divergente, que são operadores diferenciais vetoriais interessantes? São, mas o rotacional ele é mais complexo ainda e é um último operador, na realidade, diferencial vetorial que a gente vai ver, que é o rotacional. Então, ou seja, quando a gente está abordando, utilizando os conceitos de campo magnético, de fato, são conceitos complexos, tá? Que vai exigir um pouquinho mais da gente aí, em termos de até mesmo de aceitação de alguns conceitos, que vai extrapolar aqui o foco aí da nossa disciplina em si, tá? Bom, a primeira lei que vai descrever esses campos magnéticos é baseada na lei de Biot-Savart, né? O que pode ser fonte de campos magnéticos? Um ímã permanente. Isso foi na natureza, né? Foi exatamente aí quando os gregos lá, trabalhando nas minas, achou lá a ferrita lá que tinha
já estava com o magnetismo natural dela e começou a verificar que aquilo atraía outros metais e que quando se aproximava, dependendo da polarização, ela repelia ou não. Todo aquele conceito que vocês viram em Física 3, Física Fundamental lá do ensino médio, etc. Né? São relações dos ímãs magnéticos, que são os permanentes, que os ímãs que acontecem na natureza, que ocorrem na natureza normalmente, né? Que existe uma explicação quântica, de física quântica para isso, existe uma explicação física por que existe esse magnetismo, inclusive a ordenação dos polos magnéticos, polo sul e polo norte, tudo isso aí é envolvido na natureza. Existe também uma outra forma de origem de campos magnéticos, que é quando eu pego o campo elétrico e vario ele no tempo, campos variantes no tempo. Então, o campo elétrico, quando ele varia no tempo, ele induz corrente e, por sua vez, induz campo magnético. Tá? Mas essas duas origens não vai ser nosso foco de trabalho aqui agora. Tá? Campos variantes com o tempo a gente vai ver na próxima unidade e aí a gente vai ver isso que vai existir, que é a grande charada do eletromagnetismo. Né? Porque até agora eu não vou correlacionar campo elétrico e campo magnético. No momento que Maxwell começou a juntar essas peças, porque Maxwell não foi ele que descobriu o eletromagnetismo. Houveram várias outras pessoas antes dele, e aí ele começou a juntar essas coisas todas e viu que, cara, existe uma coisa que liga campo magnético com campo elétrico, que é a variação temporal. No momento que eu pego um campo elétrico e faço com que ele varie no tempo, o que é um campo elétrico variando no tempo? Direção e sentido, intensidade. Isso vai induzir campo magnético. E quando eu tenho um campo magnético que varia no tempo, ele induz campo elétrico. E existe essa relação entre esses dois campos, por isso que nós chamamos de eletromagnetismo, que a gente vai ver na próxima unidade. Então a gente não vai focar aqui em ímãs permanentes, que é mais na área de ciências de materiais, física quântica, etc., física de estado sólido. A gente também não vai focar aqui em cima de campos variantes no tempo agora, mas a gente vai ver que existe uma terceira fonte de campo magnético, que é uma corrente, tá? Ou seja, a gente vai olhar um elemento diferencial de corrente contínua no espaço. Então, essa é a terceira fonte. Então, repare, em campo elétrico eu tinha só a carga como fonte. Aqui não, aqui eu posso ter três origens diferentes para o campo magnético. E que aí já esboça para a gente a complexidade de que é na natureza do magnetismo. Então, o magnetismo ele tem uma complexidade maior na natureza e, obviamente, a forma como a gente vai descrever os fenômenos magnéticos são mais complexos. Então, isso leva a uma complexidade maior. Né? Quando a gente olha aí, quando um físico, quando um cientista olha um fenômeno da natureza, ele vai usar a matemática para poder tentar descrever aquele fenômeno, vai tentar vai tentar de alguma forma modelar aquele fenômeno, e para isso, para ele modelar esse fenômeno, ele vai ter que utilizar matemática para isso, que é a nossa linguagem para ele. Como o fenômeno do magnetismo é um fenômeno complexo, logo a matemática também passa a ser complexa também para a gente poder descrever esse fenômeno em si. Bom, o que a lei de Biot-Savart fala? Né? A lei de Biot-Savart fala, são dois caras, Biot-Savart, óbvio, né? Que determina que qualquer ponto P, o valor absoluto de intensidade do campo magnético produzido pelo elemento diferencial é proporcional ao produto entre a corrente, a intensidade do comprimento diferencial e o seno do ângulo existente entre eles. Tá? E a reta que conecta ele ao ponto P. Então, como é que esse cara chegou a isso? Foi matemática pura? Não, é uma lei experimental. Então os caras começaram a estudar magnetismo, começaram a verificar que existia essa relação, aonde eu tenho aqui uma corrente passando através de um filamento, tá? Se eu pegar um diferencial, ou seja, uma porção pequena desse filamento, e olhar um ponto no espaço de referência onde eu queira calcular esse campo magnético, os caras começaram a verificar que existia uma relação entre o vetor de posição aqui e o seno do ângulo entre o vetor magnético e esse DL. O que é esse DL? É um caminho infinitesimal por onde a corrente está passando. Tá? Bom, cosseno me leva a produto escalar, porque módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Seno me leva a produto vetorial, ou seja,
eu vou pegar o primeiro vetor, calcular o vetorial dele em relação ao segundo vetor e obter um terceiro vetor. Daí vem a famosa regra da mão direita, que nós já sabemos lá da geometria analítica, né, que vai dar direção e sentido do resultado do produto vetorial. Então, pessoal, a lei de Biot-Savart é formulada exatamente nessa expressão, surgindo aqui então um produto vetorial. Logo, o vetor que vai estar associado ao campo magnético vai estar num plano perpendicular ao plano formado pelo dl e pelo vetor unitário AR, que é o vetor de referência aonde eu quero calcular o ponto, tá? Então, ou esse vetor vai estar entrando, ou esse vetor vai estar saindo desse plano, ok? Então, daí já vai mais uma complicação do campo magnético. A própria relação geométrica aqui, vetorial, já envolve uma operação mais complexa. Antes a gente estava usando o quê? Produtos escalares para envolver vetores, até o momento. Quando eu vou para campo magnético, surge essa questão do produto vetorial. Quando a gente for ver a lei circuital de Ampère, a gente vai entender por que surge essa questão do produto vetorial, que é uma característica de campos magnéticos em torno de correntes. Tá? Na realidade, o campo ele vai circuitar. Então, ou seja, o que Biot-Savart postula é isso, que dado um diferencial de caminho por onde a corrente passa, dado um ponto de referência no espaço P, tá? E aí seja um vetor R ligando 1 e 2, lembre-se que esse R 1 e 2 é a mesma coisa que nós vimos desde o primeiro dia de aula, que é o vetor que liga aonde eu quero calcular, onde vai estar o incremento de corrente até o ponto P, tá? Dado essa corrente, o módulo da corrente vezes o produto vetorial desse vetor dl pelo vetor unitário de referência, dividido por 4π, repare que não existe agora a tal da permissibilidade, não surge aqui nesse momento, porque lá na lei de Coulomb a gente está acostumado com 4πε0, que é a permissividade elétrica no vácuo, que não tem nenhuma constante de permissividade magnética, mas a gente vai introduzir essa constante daqui a pouco, dividido pelo módulo ao quadrado do vetor de referência. Tá? Então essa é a famosa lei de Biot-Savart, que é uma lei que é provada experimentalmente, que é uma lei que na realidade surge através de observações experimentais da natureza. Se a gente agora utiliza a lei de Biot-Savart na forma integral, porque aqui é na forma infinitesimal, lembrando que o vetor, o campo magnético, está em ampere-metro. Tá? Só que a gente vai trabalhar com o vetor intensidade campo magnético, tá? Que é um outro vetor que a gente vai definir daqui a pouco. Então, quando eu olho a fórmula integral, aí eu passo a ter aqui uma integral fechada de caminho. Essa é a integral de caminho, tá, pessoal? Que é feita sempre, é um caminho fechado sempre em torno do caminho por onde passa a corrente elétrica. Então, eu vou ter um caminho por onde a corrente passa e em torno desse caminho, desse caminho da corrente, eu vou traçar aqui, então, a minha integral de caminho fechado, tá? Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso descrever então aquele I, que é corrente, vezes um vetor de incremento de caminho dl, em função de uma densidade superficial de corrente ou de uma densidade volumétrica de corrente. Nós já vimos o conceito de K e o conceito de J. K é densidade superficial de corrente. Então vamos imaginar que eu tenho ali uma largura D e eu tenho uma corrente passando superficialmente por um determinado condutor. Ou então eu vou encarar o J como sendo uma densidade volumétrica de correntes. Então o IDL pode ser descrito como sendo um KdS ou um JdV. E aí a expressão aqui do vetor campo magnético passa a ter uma integral superficial, repare que não é mais fechada, mas é uma integral superficial, de K, ou seja, tem um vetor K, que é um vetor que vai me dar densidade superficial, tá? Ou então um J. Mas aí eu passo a ter integrais volumétricas. Então eu posso ter uma integral linear, que é quando eu tenho uma corrente linear, digamos assim, ou seja, digamos que eu tenho um filamento, tá? Um fio,
Mas em que sentido eu posso ter uma corrente filamentar? Digamos que eu esteja suficientemente longe do fio, de forma que o raio desse fio seja muito inferior ou pequeno comparado com a distância do ponto de referência. Então eu posso assumir que ali tem uma corrente filamentar. Se eu me aproximo muito desse meio por onde a corrente passa, aí nesse caso eu vou ter que fazer a abordagem ou para uma distribuição volumétrica ou para uma distribuição superficial de corrente. Tá? Então, ou seja, se o meu ponto de referência se encontra a uma distância suficientemente grande em relação às dimensões do filamento por onde passa a corrente, eu posso fazer a abordagem através de um condutor filamentar. Tá? Se eu estou muito próximo desse condutor, ou esse condutor é realmente, por exemplo, uma área muito grande, etc., então eu não posso fazer a abordagem através de correntes filamentares. Ou vou trabalhar com corrente superficial, ou vou trabalhar com correntes volumétricas. Tá? Vamos ver um exemplo de aplicação então da lei de Biot-Savart. A gente vai trabalhar com integração direta, a mesma abordagem que nós utilizamos com a lei de Coulomb. Tá? Na lei de Coulomb nós trabalhamos muito com essas integrações diretas, né, que é mais difíceis de ser resolvidas, só que lá nós definimos um campo escalar chamado campo potencial escalar. A gente vai tentar definir alguma coisa parecida aqui também no magnetismo. Por que acontece? Sempre a gente vai tentar achar uma correlação ou algo correlato entre um campo magnético e o campo elétrico. Lembrando que nós ficamos 2/3 aqui do semestre estudando campo elétrico, porque vocês veem como é que os conceitos de campo elétrico são fundamentais para a gente. E a gente vai tentar agora aqui achar correlatos também no campo magnético. Então vocês podem encarar que a lei de Biot-Savart seria, por exemplo, a lei de Coulomb para campo magnético, a grosso modo, tá? Ou seja, uma lei fundamental para a gente. Vamos imaginar que eu tenho aqui então um filamento infinito, né? Já discutimos essa questão de infinito também. Digamos que a distância aqui, não estou vendo nenhum fim nem início do filamento, tá? Então vamos assumir que ele é infinito. Tá? E por onde passa aqui uma corrente, tá? No sentido positivo de Z, e aí eu quero calcular o campo magnético aqui num ponto de referência, no ponto P2. Tá? Então olha só, primeiramente a gente sempre tem que utilizar a simetria. O conceito de simetria é muito importante porque a gente vai ganhar tempo, muitas das vezes, para poder resolver os problemas. Bom, pela simetria, o campo ele não pode variar com Z nem com φ, apesar porque pelo simples fato de ser infinito. Então, ou seja, as contribuições em Z e φ em cima se anulam com as contribuições de Z e φ abaixo de Z. Então, as contribuições que estão em Z positivo se anulam com as contribuições de Z negativo em relação a Z e φ. Tá? Rho não, que é a distância radial em torno do ponto. Então, ou seja, as contribuições de Z positivo se anulam com Z negativo. As contribuições em φ, tá? Essa é a simetria. Então, se eu tenho um ângulo simétrico um com o outro, ou seja, eu estou com 0, 180, por exemplo, essas dois aqui vão se anular, porque vão fazer campos que nesse sentido de φ se anulam. Então, pela simetria do problema, a única direção que não vai ter campos que vão se anular na contribuição é ρ, porque ele varia apenas na direção radial em relação ao meu eixo aqui, para onde está passando a corrente filamentar. Então, ou seja, as contribuições dos componentes em Z se anulam e as contribuições por simetria óbvia em φ se anulam. Agora, se eu estivesse restringindo φ, por exemplo, não a 0 a 2π, mas a 0 alguma coisa, como se fosse uma cunha, aí sim eu teria que entrar o φ não iria se anular as contribuições. Tá? Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui o meu ponto em Z igual a 0, que aí pela questão de simétrica, tanto faz onde eu coloco esse ponto, porque ele não vai depender de Z. Tá? E aí, o vetor de referência que vai apontar para esse ponto está aqui em ρ, na direção radial ρ. Tá? E o R', que é onde está o meu ponto de interesse, lembre-se que o linha sempre vai estar vinculado à carga e o C' ao ponto de referência. A mesma coisa acontece aqui. Os vetores com linha vai estar vinculado aonde vai estar passando corrente, aonde vai estar o meu filamento de corrente, aonde vai estar o meu diferencial de caminho por onde a corrente passa. E o sem linha
é a referência onde eu quero calcular o campo. Nesse caso, então, eu vou calcular o vetor R de 1 e 2, que é o vetor de referência, a partir do meu ponto de infinitesimal até o meu ponto onde eu quero calcular o ponto. Tá? Inicial menos final, ou final menos inicial, quer dizer, gente? Então, ρ vezes na direção ρ, na direção unitária de ρ, menos z' na direção z. Logo, meu vetor unitário, que vai apontar para a posição de referência, é dado por essa expressão, dividido pelo módulo dele. Aplicando direto a lei de Biot-Savart e tendo essa definição para o vetor dl, que é o vetor infinitesimal por onde a corrente vai, o caminho da corrente, eu tenho essa expressão então aqui para o meu campo diferencial lá em P2, devido a essa corrente desse infinitésimo de caminho dl, tá? E aí tem que se resolver esse produto aqui, tá, gente? Bom, pessoal, resolvendo primeiro o produto vetorial, evidentemente, a gente só vai, pela questão do produto vetorial, primeiro que o resultado do produto vetorial vai estar onde? Na direção perpendicular ao plano definido por ρ e z, ou seja, na direção φ, tá? Z vetorial z vai me dar ali dentro vai dar zero. dz z vetorial ρ vai me dar quem? φ, tá? Então o que sobra para mim é um ρ dz' na direção φ dividido por π ao quadrado mais z' ao quadrado elevado a 3,5, tá? Isso aqui é uma constante, a corrente não varia, a corrente é contínua, tá? Então ela sai fora da integração. E vindo de menos infinito a mais infinito em z. Vale aqui agora a gente começar a olhar um pouquinho a física da coisa. Reparem que o vetor unitário φ é um vetor que ele varia a direção e sentido dele o tempo todo. Por quê? Porque ele está ali circundando o eixo z. Esse é o vetor unitário φ. Então o que acontece? O campo magnético ele vai variar direção e sentido. Lembrando que um vetor você tem três características: módulo, direção e sentido. Então nesse caso o campo magnético é variante, tá? Mas ele não varia o módulo, ele varia quem? Direção e sentido, por causa do vetor unitário φ. Resolvendo a integral e aplicando os limites, vocês vão encontrar essa expressão para o campo magnético devido a um condutor filamentar por onde passa uma corrente I, tá? 1 sobre 2πρ. O campo, a intensidade do campo decai com 1 sobre o raio, ou seja, quanto mais eu me afasto do condutor filamentar, ele vai cair com 1 sobre o raio. No entanto, a direção e sentido dele muda constantemente de acordo com φ. Se a gente fosse fazer um esboço das linhas, seria algo parecido com isso que está aqui. Repare que aqui no centro vai estar aqui a minha corrente passando. E o campo magnético ele vai circundar a corrente, tá? No sentido destro, tá? Ou seja, isso aqui é uma característica de campos magnéticos. Os campos magnéticos, e aí vocês já podem começar a pensar o seguinte: quando a gente calculou o diferencial, o divergente do campo elétrico, e aí ou o divergente do campo elétrico, a gente achou lá a densidade de carga. Aqui não vai existir isso, ok? Porque ele circunda. Eu não tenho ali, as linhas de força elas não vão convergir ou divergir de um ponto, como acontece no campo elétrico. No campo elétrico, eu tinha as linhas de força de campo ou convergindo, as linhas de campo ou convergindo para um ponto ou divergindo desse ponto. No caso do campo magnético, não. As linhas circundam a fonte, vão estar circundando a fonte, que nesse caso é uma corrente, tá, elétrica passando. Então isso é uma característica dos campos magnéticos. Agora, se eu estiver trabalhando com um condutor aonde ele tem uma distância limitada, a gente pode expandir aquilo e chegar nessa expressão, e aí é bem mais complexo, tá? Aonde eu tenho aqui um ponto P e dois ângulos de referência, α1 e α2, que ele faz com a base do condutor e com o extremo do condutor, tá? Então, nesse caso, a intensidade do campo varia com 1 sobre ρ
e diretamente proporcional com a diferença do seno desses dois ângulos. No entanto, a característica dele circundar por onde passa a corrente permanece, tá? Então, ou seja, o campo magnético tem essa característica de ficar circundando em torno do caminho por onde a corrente passa. Daí, pessoal, surgiu a lei de circuital de Ampère, tá? Que é o seguinte: se a gente realizar, isso está um pouco associado com a lei de Gauss também é associado. Quando a gente trabalhou com a lei de Gauss, se eu fizesse a integral fechada a integral em torno de uma superfície fechada gaussiana, o resultado ali dentro me daria o fluxo de campo em torno dessa superfície, me daria o que ali dentro? Me daria a carga. Agora, se eu fizer a integral do campo magnético em torno de um caminho fechado, o que ele vai me dar é a corrente que passa por esse caminho, tá? Que é o que está sendo esboçado aqui. Então, no momento que eu faço a integral de caminho fechado de um campo magnético em torno de um dado caminho, o que vai me dar o resultado é a corrente que está passando por aquele caminho, tá? De forma, essa corrente sempre é positiva, que é onde ele vai estar circundando, tá? E o avanço é dentro de um parafuso destro-giro, que é isso aqui, tá, gente? A famosa regra da mão direita, tá? Que vocês já estão acostumados em relação a essa característica. Então, ou seja, o campo magnético sempre vai estar circundando, ó, tá? Isso é bem interessante, tá, gente? Então, ou seja, a lei circuital de Ampère determina que a integral de linha ao longo ao longo de um qualquer caminho fechado é exatamente igual à corrente contínua envolvida por esse caminho, tá? Ali aí não é H, tá, gente? Depois eu vou ajustar isso aí. Então vamos lá. Vamos encontrar novamente a intensidade de campo magnético produzido por esse filamento infinito, tá? Utilizando agora a lei de circuital de Ampère. Então o filamento é posicionado no eixo Z, no espaço livre, como estava lá naquela imagem. A corrente flui na direção em sentido de dados por Z, pela direção unitária de Z. Primeiro, se a gente fizer a inspeção básica em cima da simetria do problema, vai mostrar que não há nenhuma variação tanto em Z como φ, isso permanece constante, que nós já discutimos. Depois, como a gente fez? A gente determinou H utilizando então a lei de Biot-Savart, tá? Sem trabalhar com produto vetorial, etc e tal, ok? Bom, agora a gente vai escolher um caminho de integração em torno desse filamento para poder achar essa constante. Então, olha só, essa integral aqui, eu já sei que eu só vou ter componentes em φ. Então, eu vou assumir que eu tenho aqui um ângulo dependente de φ, tá? E o caminho de integração que eu vou adotar é um caminho ρ de φ, que seria esse dl aqui, ó, tá? Então, o meu dl vai ser um ρ de φ na direção φ unitário. Pronto. Então, por quê? Eu vou estar uma distância ρ e vou estar aqui em torno do caminho. Então, enquanto a corrente passa em Z, como é que eu vou delimitar esse caminho que passa aqui? Distância ρ, dφ na direção φ, tá? Bom, esse cara vai sair de dentro da integral, porque esse cara não depende, o seu módulo não depende de φ, tá? Então ele sai da integral, o ρ sai da integral, e aí eu passo a ter uma integração de 0 a 2π dφ, que vai me dar esse resultado, H, 2π, ρ, que vai ser igual pela lei circuital de Ampère a corrente. Logo, qual é o módulo do campo magnético? 1 sobre 2πρ. Foi exatamente o que nós fizemos agora, mas utilizando a lei de Biot-Savart, que envolveu integrais mais complexas. Então essa lei aqui é muito associada também à lei de Gauss, porque enquanto na lei de Gauss eu rapidamente conseguia calcular ou a carga, ou dada a carga, obter o campo, a gente tem a mesma facilidade aqui. Só que aqui, para aplicar aqui, eu vou ter que fazer uma análise muito maior em termos da simetria do problema. Então, ou seja, eu entendo que o campo não vai depender de φ, não vai depender de Z, entendo que ele provavelmente vai depender apenas de ρ, tá? E que o caminho de integração escolhido é um caminho circular em torno da onde a corrente passa. Para eu descrever esse caminho circular em torno da corrente passa, eu vou estar a uma distância ρ, vezes um dφ na direção φ, que é onde vai estar circundando. Então, isso aí, aquele produto escalar, L escalar dl, vai virar um H ρ dφ. Por quê?
O H ele só vai, ele vai estar na direção φ, e o DL vai ser um ρ de φ na direção φ. O produto escalar dos dois é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, e o cosseno do ângulo entre eles é igual a 1, que o cosseno é zero. Daí a gente chega nesse integrando simples para ser resolvido, ou seja, eu parti de uma solução complexa e através de um princípio simples conseguimos chegar na mesma expressão para o campo magnético que nós utilizamos anteriormente. Tá? Bom, um segundo exemplo de aplicação da lei circuital de Ampère é bem interessante. Imaginemos que eu vou ter uma linha de transmissão coaxial infinita, ou muito longa, tá? Pela qual flui uma corrente total I, de forma uniforme distribuída no condutor central. E no condutor externo eu tenho uma corrente menos I, ou seja, eu vou ter uma corrente passando num sentido e uma corrente passando em outro sentido, tá? Mas de intensidades iguais. A linha é mostrada nessa figura, como está sendo descrita aqui para vocês, olha, internamente eu tenho um condutor, e externamente eu tenho outro condutor. Tenho 3 raios, o raio do condutor interno, o raio do condutor interno até a borda interna do condutor externo, e um raio até a borda externa de um condutor externo. A diferença do raio de B menos C, ou C menos B, é a espessura do condutor externo, tá? E aqui eu tenho um material isolante, eu posso ter um material isolante aqui, como por exemplo o ar, etc, alguma coisa aqui no meio, tá? Bom, a simetria mostra que H não vai ser nem função de φ nem de Z novamente, né? Já expliquei isso para vocês. Com o objetivo de determinar os componentes presentes, vamos utilizar os resultados do exemplo anterior. Lógico, vamos aproveitar do filamento para depois expandir, tá? Não, então, ou seja, nenhum filamento possui uma componente em Z. Além disso, eu vou imaginar que o meu condutor ele é composto de N filamentos, tá? Inúmeros filamentos. Além disso, o componente do campo magnético é dependente apenas de ρ, tá? Em φ igual a zero. Então, por exemplo, eu tenho aqui um filamento em ρ igual a 1 e em φ igual a 1. Tá? É cancelado por um outro filamento também localizado em ρ igual a 1, mas em menos φ 1. Ou seja, se eu tiver um filamento nessa posição, o campo aqui vai ser cancelado pelo campo de cá através de ângulos opostos. Tá? Então isso aí a gente já sabe, que nós já estudamos isso anteriormente, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Tá? Se a gente for olhar aqui embaixo, a gente vai ver que só vai haver componentes no sentido de ρ. Essas componentes vão se anular, tanto em Z, que vai estar aqui, tanto em φ, que vai estar aqui embaixo no plano, nesse plano aqui embaixo, tá, pessoal? Então esses componentes vão se anular. Bom, se eu olhar ali então, ρ variando de A a B, ou seja, a uma distância maior do que o raio do condutor interno, mas menor do que a parte de baixo do condutor externo, ou seja, num espaço vazio ou entre ali o isolante, imagina que eu tenho uma alma, tenho um isolante e tenho a malha, tá? Se a gente for olhar assim, um cabo coaxial. Então, ou seja, naquela região entre os dois condutores, o campo magnético descrito pode ser dado por essa expressão. Tá? Bom, se a gente escolher um ρ menor que o raio do condutor interno, ou seja, dentro do raio do condutor interno, qual que vai ser a corrente envolvida então por um caminho fechado ali? Vai ser a corrente que passa por esse condutor, dividido pela razão dos dois raios, tá, gente? A minha distância dividido por A ao quadrado, tá? Então isso é dado aí direto, porque vai ser exatamente a área por onde esses caras vão estar passando. Π ρ ao quadrado dividido por π A ao quadrado, que é a área total do condutor. Para essa área menor, eu quero só essa diferença aqui, tá? Bom, mais uma vez, igualando aqui, tá, o comprimento. Então, dentro do condutor interno, eu vou ter esse campo magnético. Dentro do condutor interno, tá, com ρ menor do que A. Reparem que, olha, o campo magnético ele aumenta dentro do condutor interno, linearmente com ρ. Estão vendo? A é uma constante, B é uma constante, C é uma constante do cabo coaxial. Tá? São os 3 tipos de raios que eu tenho no cabo coaxial. Raio do condutor interno, raio, que é a distância do centro do condutor interno à borda inferior do condutor externo, e C é a distância radial do centro do condutor interno à borda exterior do condutor externo. Tá? Então reparem que dentro do condutor interno,
o campo magnético cresce linearmente. Entre os dois condutores, o campo magnético decai com ρ. Tá? Agora, se eu for olhar fora de todos os condutores, ou seja, fora do cabo coaxial, o campo magnético é zero. Por que o campo magnético é zero? Porque a corrente total líquida é zero, porque eu vou ter uma corrente num sentido e uma corrente em outro sentido. Qual é a corrente total líquida, então, envolvida por qualquer caminho ali em torno desse condutor? Zero. I menos I. Tá? Então, eu já sei que o campo magnético fora de um condutor coaxial é zero. E, finalmente, dentro do condutor interno, aí a gente vai fazer a mesma expressão, tá, pessoal? Vou pegar ali a área externa, que vai ser ρ ao quadrado menos b ao quadrado, externo, e um ρ de referência, que vai ser a área externa, c ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? Então, dentro do condutor externo, eu vou ter esse campo magnético aqui. Tá? Isso aqui é uma constante, reparem que ele vai crescer com ao quadrado, mas diminuir com 1 sobre ρ. Tá? Se a gente plotar, eu vou ver um comportamento como esse. Então, à medida que eu estou dentro do condutor interno, eu cresço. Entre os dois condutores eu decaio, e aqui eu decaio mais fortemente. Tá? Isso aqui, gente, é uma característica específica de campos magnéticos devido a cabos coaxial, que isso é a chamada blindagem coaxial. Então, ou seja, se eu tiver um condutor coaxial e por onde passa uma corrente elétrica, e eu quero que esse condutor não gere ou campos magnéticos resultantes externamente a ele, que possam influenciar, por exemplo, outros condutores, outros circuitos, eu faço que passe uma corrente em sentido oposto de mesma intensidade, tá? Num condutor externo. Então eu tenho um condutor interno, envolvo ele com isolante, tenho um condutor externo, envolvo novamente esse cara com isolante, obviamente, tá? Então, num sentido eu tenho a corrente com a intensidade em um sentido e tem uma outra corrente em sentido oposto no condutor externo. Isso faz com que o campo magnético resultante fora desse condutor seja zero. Tá? Isso aí é uma característica importante da chamada blindagem coaxial, que a gente consegue esse conceito da blindagem. A blindagem não é simplesmente apenas os materiais isolantes que estão ali. Existe também esse conceito, por isso que existe a alma, por exemplo, no cabo coaxial. Você já vira aquela malha que envolve a alma que tem dentro e a malha que envolve o cabo coaxial. Tá? Isso faz parte aí de um exemplo de blindagem, por isso que esses cabos são utilizados muito ainda para transmissão de informação, etc. Ainda, tá? Mas foi muito utilizado também por esse fator. Então eu posso passar vários cabos desses relativamente próximos, que a interferência é mínima entre um e outro. Tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Tranquilo. Os conceitos aqui são mais elaborados que do campo elétrico, tá, pessoal? Mas a gente vou devagar aí, a gente vai tentando esboçar. Agora, se eu imaginar que eu tenho uma corrente superficial, e aí calcular o campo magnético devido a essa corrente superficial, e ao invés de eu ter uma corrente superficial, vou imaginar que eu tenho N espiras enroladas bem próximas uma da outra, que aí eu vou ter uma configuração de solenoide, que vocês já viram por aí. Qual que seria então o campo magnético dentro? Tá? O campo magnético dentro do solenoide é dado exatamente por esse valor. Tá? O número de espiras vezes a corrente dividido pelo raio, a distância do solenoide, o comprimento do solenoide, na direção Z. Tá? Então, dentro de um solenoide, nós temos basicamente essa característica. E muitas das vezes a gente faz o quê? Coloca, por exemplo, um material ferromagnético dentro do solenoide para amplificar esse campo magnético interno. Para que o solenoide, por exemplo, tenha a força de abrir a gente usa o solenoide muito para abrir fechaduras elétricas, etc. Acionamento de máquinas, tá? Destravamento e travamento através de correntes elétricas. Às vezes, aí, para que eu coloca ali um material ferromagnético que gera um campo, que tem uma resposta magnética, como a gente vai ver mais à frente, esses materiais passam a ter respostas magnéticas muito intensas. Quando eu aplico um campo magnético externo nesses materiais, eles respondem com outro campo magnético mais intenso ainda. Então ele tem essa característica.
Então eu pego um núcleo de um solenoide desse e introduzo um material que tem essa característica, como a gente vai ver quais são esses materiais, etc. E às vezes com a corrente com baixa intensidade, induz um campo magnético dentro do solenoide que vai interagir com esse material e esse material responde com um campo magnético muito intenso. Tá? Por isso que às vezes a gente consegue, através de um impulso elétrico, aí, de uma corrente elétrica relativamente baixa, que é, por exemplo, de portões elétricos, etc., fechaduras elétricas, conseguir ali abrir uma fechadura ou acionar uma máquina ou fazer uma ação dado um solenoide desse. Tá? Mas a gente vai discutir mais à frente. Outra configuração também interessante é o toroide, né, que é onde ao invés de eu ter uma configuração aberta, eu tenho um ciclo fechado, onde eu tenho várias espiras, né? E aí o campo magnético dentro do toroide é descrito por essa expressão: números de espira vezes a corrente dividido por 2π e o raio interno do solenoide, do toroide. Fora também é zero. Tá? Então, ou seja, esses caras têm uma característica muito interessante que já vem desse conceito que nós já vimos agora, que eles têm campos magnéticos internos da sua configuração, mas campos magnéticos zerados fora dele. Então, provavelmente vocês já se viram conceitos de toroides, etc., principalmente motores elétricos. Não sei se vocês tiveram a disciplina de máquinas elétricas, motores elétricos, e viram lá, muitas das vezes a gente tem as bobinas lá com várias... A bobina também é um princípio também bem parecido, né? Com várias espiras. Quanto mais eu enrolo aquelas espiras lá, maior é o campo magnético sendo induzido no interior dela, e aí tendo todas as características que vocês já conhecem disso especificamente, tá? Então, mais uma vez também com toroide a gente pode trabalhar ali com um metal ali dentro, que tenha características magnéticas com respostas bem intensas, e essas características magnéticas de respostas intensas vão gerar novos campos magnéticos mais intensos, aí campos resultantes magnéticos mais intensos ainda, com baixas correntes, tá? Então isso é a característica natural dos campos magnéticos, é bem interessante, e dos materiais magnéticos também. Né? A gente viu os materiais condutores, você viu lá que eu tenho um condutor dielétrico isolante, eu tenho lá o isolante dielétrico ou isolante simples, conceito de supercondução a baixíssimas temperaturas, etc. Mas a gente vai ver que os materiais magnéticos é uma família maior de materiais que apresentam não esterese, que tem resposta intensa, não tem resposta nenhuma, e etc., dentro do mundo da natureza aí, envolvendo campos magnéticos. Tá? Bom, como eu falei para vocês, existe um outro operador matemático que é o rotacional. Tá? O que é o rotacional de um vetor? Tá? Qualquer componente rotacional é dado pelo limite do quociente entre a integral de linha fechada do vetor ao longo de um caminho curto, tá, no plano normal ao vetor que eu quero. Então, olha só, eu vou pegar um vetor qualquer, vou fazer um caminho curto aqui e vou fazer a integral de linha dele, tá? Dividido pela área envolvida por esse cara, no limite que essa área tende a zero. Então, essa é a definição de rotacional, de operador rotacional. Qualquer campo vetorial pode ser totalmente descrito através do seu divergente e do seu rotacional. Se eu consigo calcular a divergência de um campo vetorial e o rotacional do campo vetorial, eu consigo descrever esse campo vetorial como um todo, tá, gente? Bom, evidentemente, a gente vai expandir essa integral em operadores diferenciais, que é o nosso objetivo. Se a gente olhar em coordenadas cartesianas, o rotacional de qualquer vetor é dado por essas expressões, tá? Derivada parcial da componente z em relação a y, menos a derivada parcial da y em relação a z na direção x, é um operador mais complexo. E ele pode ser descrito através do cálculo do determinante dessa matriz, onde eu tenho na primeira linha os vetores unitários, na segunda linha os operadores de derivadas parciais, e na terceira linha as componentes do meu vetor. Tá? Se eu calculo o determinante, eu chego nessa expressão que está aqui em cima. Normalmente o rotacional é dado por essa expressão, nabla, produto vetorial, vetor. Então, nesse caso, o operador nabla ele vai atuar realizando essa diferenciação nas componentes do vetor, mas resultando um vetor que vai estar perpendicular ao plano aonde o vetor
que eu apliquei rotacional vai existir. E a gente vai usar essa expressão para quê? Para descrever as nossas equações agora de uma forma mais através de operadores diferenciais. Que nós fizemos isso lá em campo magnético, campo elétrico, utilizando o gradiente e utilizando o divergente. Como eu falei logo no início da aula aqui, campo magnético é mais complexo. Campo magnético, pela sua própria natureza, é mais complexo. Como a gente usa a matemática para descrever esses fenômenos naturais, a matemática envolvida aqui também é mais complexa. Os operadores são mais complexos. Se a gente for para coordenadas cilíndricas, a gente tem essa expressão. Se a gente for para coordenadas esféricas, eu vou ter essa expressão por rotacional. É um trabalho de algebrismo bem chato, deduzir essas expressões através de transformações de coordenadas cartesianas, tá? Mas aí vocês não vão deduzir isso. Tá aí já, óbvio, disponível para a gente poder trabalhar, tá? Então vamos um exemplo rápido aqui. Vamos calcular o rotacional do campo magnético por meio da definição e do cálculo de integral de linha, tá? Vamos supor que existe um campo magnético dado por essa expressão, 0,2 vezes e ao quadrado na direção unitária de x, para z maior do que zero, tá? E que o campo magnético seja igual a zero em todos os outros pontos, como tá nessa imagem aqui e nessa figura, tá? Então, pessoal, o que acontece? Primeiro eu vou calcular a integral de caminho fechado do campo magnético em torno de dl, tá? Ao longo aí de um caminho quadrado, que é esse caminho dado aqui, ó. Tá? Esse quadrado está centralizado em 0, 0, Z1 no plano y0 e o Z1 maior que d ao quadrado. Então eu tenho aqui uma distância d, então eu tenho d sobre 2 de um lado, d sobre 2 do outro. Tá? Para calcular essa integral, então, ao longo, eu vou calcular em cada um dos segmentos, tá? De um lado, do outro, do outro, do outro. Então eu vou ter uma integral parecida com essa. Tá? Como aqui o campo não depende de x, esses dois aqui são zero. E aí surge exatamente as duas soluções aqui rápida, tá? E aí, ou seja, eu tenho aqui que o resultado dessa integral 0,4 z1 vezes d ao quadrado, tá? Bom, no limite em que essa área se aproxima a zero, aí eu vou substituir aqui dentro o resultado da integral e vou ter essa expressão aqui, ó. No limite em que d vai para zero, eu vou ter que o rotacional do campo magnético vai ser dado por 0,4 vezes Z1 na direção Y. Por que direção Y? Porque eu estou com Z e X. Tá? Qual é a direção perpendicular a Z e X? Y. Tá? Ou seja, eu calculei o rotacional utilizando integração para esse limite. Bom, e aí, pessoal, a gente pode escrever então a forma pontual da lei circuital de Ampère. Quando eu uso integrais, eu tenho a forma não pontual. Então, a forma pontual da lei circuital de Ampère está aqui, que o rotacional do campo magnético é igual à densidade de corrente. Significando o quê? Que o campo magnético ele vai estar girando, ele vai estar rotando, ele vai estar tendo um movimento de rotacional. O vetor resultante ele rotaciona em torno de quem? Em torno da corrente, tá? No entanto, pessoal, nós já sabemos que isso aqui da lei, já vimos isso anteriormente, que a integral de caminho fechado do campo eletrostático é igual a zero, significando que o rotacional do campo elétrico é igual a zero. Olha as características do campo magnético e do campo elétrico. Tá? Então, o rotacional do campo magnético é a densidade de corrente, que vai estar associado à corrente. E o rotacional do campo elétrico é zero, porque o campo elétrico está associado à carga. Tá? Se a gente utilizar então aí o teorema de Stokes, Stokes, tá? Eu vou ter que a integral em caminho fechado do campo magnético é igual à integral superficial do rotacional do campo magnético. Algo parecido com aquele teorema de Gauss que nós aplicamos lá com divergente também, tá? Só que aqui eu estou trabalhando com rotacional para isso. Daí, se a gente juntar todas as equações aí para a gente fechar, eu vou ter que o rotacional do campo magnético é igual à densidade de corrente, que o divergente da corrente, da densidade de corrente é igual a zero, que o campo
na realidade aqui é o divergente do campo magnético, tá, gente? Que o campo magnético é dado pela lei de Biot-Savart por essa expressão, que utilizando então a lei circuital de Ampère eu tenho essa expressão, e que o rotacional do campo magnético é dado por essa expressão. Então essas 1, 2, 3, 4, 5 equações definem para mim então o campo magnético, tá, pessoal? E aí, fazendo mais uma vez a associação com o campo elétrico, eu vou decidir a chamada densidade de fluxo magnético. Que nós também temos lá a densidade de campo magnético. Então, lembrados que o D é igual a ε0 vezes Z, ou ε vezes Z, quando eu estou num meio que não seja no vácuo, ou seja, não está no espaço livre. Então, aqui eu vou definir um vetor B, que vai estar associado a uma permissividade magnética no espaço livre, vezes o campo magnético. Tá? Isso aí é uma definição para quê? Para fazer sempre a associação do campo magnético com o campo elétrico. Então, μ0 é a permeabilidade magnética no espaço livre. 4π vezes 10 a menos 7 é Henry por metro. Tá? E no caso do campo B, que é a densidade de fluxo magnético, é dado Weber por metro quadrado, ou ultimamente, como se tem usado muito, Tesla. Tá? Existia também um Tesla equivalente a 10.000 Gauss, tá? Como está ali. Tá? É uma definição de unidade de medidas aí. Da mesma forma, eu vou calcular então o fluxo do campo magnético em torno de uma superfície. Nós já vimos isso. Como as linhas de fluxo magnético são fechadas e não terminam em nenhuma carga magnética, então essa integral em superfície fechada é igual a zero. Dali, pelo teorema da divergência de Gauss, eu tenho que o divergente da densidade de fluxo magnético é igual a zero, ou o divergente do campo elétrico é igual a zero, do campo magnético é igual a zero, porque se eu colocar ali μ0 vezes h, μ0 sai da divergência, então por isso que eu corrigi aquela última forma. Então o divergente de h também é igual a zero. Isso é interessante por quê? Porque não existe carga magnética. Tá? Então aqui eu estou mostrando que o fato da divergência ser zero significa que não existe carga magnética. Tá? E aí, agrupando essas equações todas que nós temos até agora, o que nós temos até agora? Nós temos então a definição das equações de Maxwell para campos estáticos. Então eu tenho que o divergente da densidade de campo elétrico é igual à densidade volumétrica de carga. Tá? Eu tenho que o rotacional do campo elétrico é zero. Eu tenho que o rotacional do campo magnético é a densidade de corrente, no qual ele está o caminho fechado que envolve essa densidade. O divergente do campo magnético, ou o divergente da densidade de fluxo de campo magnético é zero, significando que não existe carga magnética. Tá? E aí, por extensão, no espaço livre, eu tenho a densidade de fluxo elétrico, que é m0 vezes z, e a densidade de fluxo magnético, que é ε0 vezes z, e a densidade de fluxo magnético, que é m0 vezes h. Complementar a isso tudo, eu tenho que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico. Tá? O que nós vamos fazer na próxima aula é estudar um pouquinho por chamado potencial magnético, porque a gente vai tentar associar esses caras. Agora, essas equações aqui regem toda a física do campos estáticos, campos magnéticos e campos elétricos. Só que não fica claro nelas a relação de campo elétrico com campo magnético, como a gente vai ver em campos variantes com o tempo. Tá? Essas mesmas equações, em seu formato integral, é dado por essas expressões. Né? A integral em superfície fechada do fluxo de campo elétrico é igual à carga contida ali dentro, ou a integral volumétrica da densidade volumétrica de carga, que a integral em caminho fechado do EDL é igual a zero, porque é questão de um campo conservativo, que a integral em caminho fechado do campo magnético em torno de um caminho fechado é igual à corrente que passa por esse caminho, ou então que o fluxo de linhas de um campo magnético através de uma superfície fechada é igual a zero, porque na realidade ele vai circundar, ele não tem uma origem nem
um sumidouro. Ok, pessoal? Então a gente fecha por hoje. A gente fecha então essa parte introdutória a campos magnéticos estáticos no tempo, tá?